Você pega o edital do concurso, vai nos conteúdos programáticos para saber o que vai estudar e se depara com o seguinte trecho: compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático lógico e sequencial, orientação espacial e temporal. E aí você se pergunta, o que é isso? De onde é que essa banca tirou esses termos, tá? Eu sou o professor Mancinho Júnior e nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre esses temas a pedido de uma inscrita do canal e vou trazer questões, como sempre faço, questões da banca AOCP, onde ela abordou questões que a gente poderia pincelar dentro desse grupo de conteúdos, porque isso, na verdade, não é você não vê nos livros de lógica esses conteúdos. Hoje em dia, você já encontra até esses termos em algumas apostilas preparatórias para concurso, né? Os criadores de apostilas tiveram que adequar e colocarem esses tópicos lá nas suas apostilas, porque o pessoal via no edital e aí ia procurar no livro de lógica, não tinha, tá? Porque isso, de fato, não é um conteúdo da lógica. É mais uma espécie de precaução que a banca coloca um negócio bem genérico, as bancas têm costume de fazer isso, não é só a OCP que faz isso, tá? Eles colocam termos mais genéricos para talvez se precaver de uma possível anulação de alguma questão. Então, eles colocam a questão lá na prova e alguém depois vai recorrer, vai entrar com recurso para anular. E se o edital tiver um negócio bem genérico, bem aberto, aí ele diz, não, você que não soube interpretar o edital, você que não leu bem, a gente tem esse conteúdo lá nesse termo, aí coloca um termo desse aqui, tá? Então, essa tal de lógica verbal, lógica temporal, espacial, a gente vai ver nas questões o que é que eles quiseram dizer com isso, tá? Mas não existem de fato. Só lembrando, eu estou fazendo várias aulas preparatórias para o concurso da Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Norte e foi uma inscrita do canal que pediu esse tema específico. E aí é lógico que eu vou fazer e é o que eu sempre peço, né? Coloque nos comentários algum tema, alguma prova, alguma banca que você queira. Assim que der tempo, eu produzo e lanço no canal. Então já vamos às questões, para a gente não perder tempo. Eu terei aqui de provas anteriores dessa banca 5 questõezinhas, tá? A primeira foi lá agora em 2021, lá em João Pessoa, para um concurso para a Prefeitura de João Pessoa. E a questão diz o seguinte: 5 pessoas identificadas como P1, P2, P3, P4 e P5 estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar 2 tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que 2 dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de hemograma. E as outras 3, também, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de glicemia. Sabe-se também que P3 e P4 irão fazer o mesmo tipo de exame. P2 e P4 irão fazer exames de tipos diferentes. E P2 e P5 irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que P1 irá fazer exame de glicemia, P5 irá fazer o exame de hemograma, P3 é quem vai fazer hemograma, P2 vai fazer glicemia ou P4 vai fazer glicemia. Isso daqui, esse texto todo enfeitado, todo elaborado, é o que a banca chamaria de lógica verbal, onde você tem uma sentença, uma série de acontecimentos ali naquele enunciado. A partir daquelas sequências, você vai montar um raciocínio lógico, aí a gente já volta para o conteúdo de fato, para um raciocínio lógico, e depois consegue dizer ali, naquela sentença, interpretar qual a opção correta, tá? Então, ele chamaria isso daqui de lógica verbal, tá? Vamos lá. Voltando à questão, como que eu posso fazer isso? Primeiro, ele me diz que eles serão 2 tipos de exame, né? Eles farão 2 tipos de exame, hemograma e glicemia. Está escrito no texto que hemograma será realizado por 2 dessas 5 pessoas e a glicemia por 3 delas. E eu vou começar a montar, primeiro eu vou fazer 2 círculos aqui, tá? E aí eu não vou chamar de glicemia e de hemograma, eu não sei ainda, tá? Só separei por cores aqui, né? Na hora da prova você só teria a mesma caneta, enfim. Separei 2 grupos e aqui eu vou botando quem é do mesmo grupo, quem é do grupo diferente. E ao longo da questão você vai ver que eu vou conseguir discernir ali o que é hemograma, o que é glicemia. Vamos lá. O que é que a gente tem de informação aqui, ó? Sabe-se que P3 e P4 irão fazer o mesmo tipo de exame. Então, eu vou aqui colocar P3 e P4 nesse círculo vermelho,
Tá? Eles vão fazer o mesmo exame, então eles estão nesse mesmo grupo. Já P2 e P4 irão fazer exames de tipos diferentes. P4 não está aqui, eu tenho obrigação de botar P2 em um outro grupo, no grupo do outro exame. Tá? O que é que ele diz mais? P2 e P5 irão fazer exames diferentes, então P5 não pode vir para o grupo de P2. P5, na verdade, participa do grupo de P3 e P4, por isso eu vou colocar ele aqui. Com isso, o mundo se abre, né? Eu sei que quem vai fazer o exame que será feito por 3 pessoas, melhor dizendo, será a glicemia. Agora eu já sei que esse grupo aqui é a glicemia. Antes de colocar aqui que isso é glicemia, o P1 tem que fazer o mesmo exame que P2, né? Aqui eu não tenho 4 pessoas fazendo o mesmo exame, então já coloquei P1 junto com P2, isso não está no texto, a gente que deduziu, né? Mas agora eu sei, ó, 3 pessoas, P3, P4 e P5 vão fazer o exame de glicemia, isso está no texto. E o exame que é feito por 2 pessoas é o hemograma. Pronto, agora a gente completou o nosso quadro de glicemia, o nosso quadro de hemograma. Só voltar nas alternativas e ver o que é que tem de condizente com o que a gente fez nos diagramas, ok? Letra A, P1 irá fazer glicemia, P1 hemograma, não bate. P5 irá fazer hemograma, P5 glicemia, não bate. P3 irá fazer hemograma, P3 glicemia, não. P2 irá fazer glicemia, P2 hemograma. E por fim, P4 irá fazer glicemia, P4 está no grupo da glicemia, então a alternativa certa é a letra E. P4 irá fazer glicemia. Então, isso ele chamaria lá no edital de lógica verbal. Vamos a mais uma questão, também do mesmo concurso, não é da mesma prova, acho que a primeira era para enfermeiro, essa segunda eu não lembro qual era o cargo, mas foi o mesmo edital, o mesmo concurso, tá? Só eram provas diferentes. Lá em João Pessoa, também no ano passado, no ano 2021, que é o que ele vai chamar de lógica sequencial. Quando ele dá sequências numéricas, sequências de letras, e aí pede para você adivinhar qual é o próximo termo, é o que ele vai chamar aqui de lógica sequencial, tá? Considere a seguinte sequência numérica. Tá o quê? Os termos dessas sequências foram dispostos obedecendo a uma lei, uma lógica de formação, em que ainda falta identificar o último termo. Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a. Então, é isso aqui que ele chama de lógica sequencial. Ele te dá uma série de números, às vezes letras, tá? E aí pede para você identificar o próximo, quem é o vizinho, enfim. Aqui a sequência parece bem estranha. Menos 8, vai a menos 7, vai para menos 3, 4, 14 e aí tem um número. A única coisa que eu percebo é que é uma sequência crescente. Os números estão em ordem crescente, apesar de você ver esse 8, 7 e 3, mas eles são negativos, né? E na lógica crescente, na reta numérica, nos números negativos, quanto menor o valor absoluto, maior é o número, né? Mais próximo do zero eu estou. Então, aqui eu sei que é uma sequência crescente. Isso não ajuda muito, porque as informações aqui, todos os números são maiores que 14. Ok. O que eu percebo aqui, e aí é questão de feeling, é questão na hora você ver e tentar enxergar alguma coisa, alguma proporção. Geralmente é com soma ou com multiplicação. Não vejo nada aí com multiplicação que ajude, né? Às vezes, sequências bem tranquilas. Vai multiplicando cada número por 2, que seria uma progressão geométrica, né? Soma 5, depois subtrai 3. Subtrai 2, depois soma 4. Tem muitos, o criador da questão pode fazer o que bem entender. O que eu percebi aqui, eu vou anotar para vocês, é que daqui para cá ele somou 1. Já que eu não vejo um produto nem uma divisão por um número inteiro, eu percebi que daqui para cá ele somou 1. Quando você pega menos 8 mais 1, você tem menos 7. Eu anotei isso, ó. A primeira coisa que ele fez, somou 1. De menos 7 para menos 3, ele somou 4. Tá? Quando ele pega menos 7 mais 4, ele encontra o menos 3. Então, ele somou 4. De menos 3 para 4 positivo, ele somou 7. Tá? Quando você pega menos 3 mais 7, você tem 4 positivo. De 4 para 14, aí a gente já entra nos números positivos, já fica melhor de ver isso, né? De 4 para 14, ele somou 10.
E aí o segredo dessa lógica, essa lei de formação, que é sempre o que você tem que descobrir, ela é uma PA. O segredo está aqui, ó. Ele somou 1, depois somou 4, depois somou 7, depois somou 10. E a lógica de formação é essa: somar termos sucessivos conforme essa lei de formação aqui, que é uma PA. Deixa eu escrever ela aqui, ó. A sequência 1, 4, 7, 10. Você confere que é uma PA de ordem 3, porque está aumentando de 3 em 3. Então, de 1 para 4, 3. De 4 para 7, 3. De 7 para 10, 3. Quem será o próximo número? Logicamente, o valor 13. 13 é o número que será somado ao 14. Se essa sequência continuasse, depois somaria 16, depois somaria 19. Isso aqui era o mistério a ser descoberto. Então, para finalizar a questão, o último valor nada mais vai ser do que o antecessor, 14, somado a o 13. Então, o último termo dessa questão só pode ser 27, e 27 é a letra D. Isso é a tal da lógica sequencial. É uma lógica de sequência de termos, números, valores, letras. Quando ele te dá uma sequência, quer que você descubra o próximo valor, tá bom? Não esqueça de deixar o like se esse vídeo está te ajudando na preparação de algum concurso. Se inscreva no canal e aí quando você ativar as notificações, sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Vamos para a terceira questão, ainda tratando dessa tal de lógica sequencial. A gente tem aqui uma questão de 2019 que faz um joguinho com a palavra lógica, tá? Então, ele diz o seguinte: uma pessoa cria uma regra de criptografia cuja lógica envolvida no embaralhamento pode ser vista sequencialmente abaixo sobre a palavra lógica. Você tem a palavra lógica original, um primeiro passo, um segundo passo e um terceiro resultando na palavra criptografada. Essa regra pode ser realizada sobre qualquer sequência de 6 símbolos, inclusive números. Considere a sequência numérica 311582, que é resultado da aplicação da regra de criptografia acima. Assinale a alternativa correta que apresenta a sequência numérica original que produziu esse resultado. Então vamos lá, a gente vai entender o que aconteceu aqui no modelo e a gente vai criar um novo aplicando esses numerozinhos. Lembrando que esse número aqui é o resultado, tá? Então, a gente vai fazer a lógica depois que a gente entender ela, e é bem tranquila de entender. A gente vai fazer de trás para frente, tá? Porque se você pegar esse número aqui e aplicar ele como original, você vai chegar no resultado e ter no gabarito, mas não é, tá? Ele explica, deixa bem claro que esse número é o resultado, e ele está perguntando qual a sequência numérica original. Então, repare a palavra lógica aqui, tá? A palavra original. E aí, o que é que a pessoa criou nessa regra? A primeira coisa, o primeiro passo a fazer é, isso nota-se claramente, é escrever a palavra de trás para frente, escrever a sequência. Vamos chamar de sequência porque a gente vai usar com números, né? Escrever a sequência de trás para frente. Por isso que lá no edital ele joga lógica sequencial, tá? Então, ó, primeiro passo, pega a palavra e escreve de trás para frente. Segundo passo. Repare, talvez não fique claro para todo mundo, mas quando eu disser, você vai visualizar, vai dizer, nossa, só isso. Repare que 2 a 2, em pares aqui, ele pega esse A e esse C e inverte, ó. O C vai para o lugar do A, o A vai para o lugar do C. Ele faz a mesma coisa com os dois próximos. O I assume o lugar do G e o G assume o lugar do I. Ele cruza, né? Ele muda 2 a 2 cruzando, ó. Esse O veio para cá e esse L veio para cá. Então, você pega a palavra, escreve de trás para frente, depois, 2 a 2, você cruza os números, troca esses números de posição, e o terceiro passo, para chegar no resultado, talvez, tenta olhar aí antes de eu dizer, o que é que você está enxergando, o que é que você está vendo, será que você viu? É bem tranquilo, ó. As 3 primeiras letras do passo 2, no resultado, ela vai aparecer como as 3 últimas. Ele vai pegar, cortar a palavra ao meio, ou a sequência ao meio. E aí, o que eram os 3 primeiros dígitos da sequência vão ser os 3 últimos. O que eram os 3 últimos, esse ILO, vão ser os 3 primeiros. Entendeu? Volta o vídeo, se você quiser entender, para não ficar repetitivo e o vídeo não ficar longo, tá? O que é que eu vou fazer agora?
Vou puxar um quadrinho aqui também com original, passo 1, passo 2 e resultado. Só que eu tenho que iniciar pelo resultado. E aí eu vou sempre comparando lá com o meu modelo para não fazer nada de errado, tá? Então, o resultado que eu tenho é 311,582. Vamos anotar isso aqui? 311,582. Esse era meu resultado. O que é que eu fiz do passo 2 para o resultado? Eu cortei a sequência ao meio e os 3 primeiros dígitos viraram os 3 últimos, tá? Então, esse 582 no passo 2, eles eram os 3 primeiros dígitos. Então, eu vou reescrever aqui o passo 2, colocando primeiro 582. Perceba? CAG lá no modelo, CAG lá no final. Então, tá tudo ok, ó. 582. No passo 2, inicio com 582. Então, esse 311, esse 311, tá aqui no resultado, no modelo seria o ILO, aparece aqui como ILO no final do passo 2. Então, vamos botar aqui, ó, 311. Ok, passo 2, feito. Vamos voltar para o passo 1, mas é bem tranquilo, ó. No passo 2, esse C e esse A trocam de lugares. Lá no passo 1 vai ficar AC. Então, aqui eu tenho 58. Confere? Lá no passo 1 era 85. Vamos anotar para não esquecer? 85. O que é que eu faço com esse 2 e com esse 3? A mesma coisa que eu fiz com esse G e com esse I. Coloco o 3 no lugar do 2 e o 2 no lugar do 3. O 1 e o 1 aqui, que seriam esse L e esse O, não vai fazer diferença. O 1 assume o lugar do 1, o 1 assume o lugar do 1, não vai fazer diferença nenhuma, tá? E agora, para finalizar, basta que a gente volte do passo 1 para a sequência original. Vamos lá no nosso modelo. O que é que aconteceu do original para o passo 1? Escreveu a palavra ao contrário, escreveu a sequência ao contrário, ó. Primeira letra virou a última, segunda letra virou a penúltima. É o que a gente tem aqui. A gente tem 853211, que é escrito ao contrário do original. Então, o original, esse 1, que é a última letra, vai aparecer como primeira letra, ou primeiro algarismo, né? Depois 1 de novo, depois 2, estou só voltando, tá? Agora 3, agora 5, agora 8, e vamos nas alternativas procurar onde está essa sequência. 1, 1, 2, 3, 5, 8. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Letra C, o gabarito correto. Então, é isso que a OCP chama de lógica sequencial. Você tem sequências, você tem criptografias ali para resolver, tá? Sem perder tempo, já vamos para a quarta questão. Não esquece de dar o like. Lógica espacial. Que lógica é essa de espaço, de posição? Um preenchimento de conjuntos, que vai ser nosso caso aqui dessa questão lá no Espírito Santo, na prova de Polícia Militar e Corpos de Bombeiros, né? Do mesmo Instituto AOCP, ele colocou uma questãozinha de lógica aqui que a gente vê espaços, questões de espaço, questão também ligada a conjuntos. A gente já fez aqui uma questão de conjunto lá em outro vídeo sobre raciocínio lógico. Então, você tem aqui, ó, entre os diagramas lógicos que utilizam dois conjuntos A e B, tais que A e B são subconjuntos do conjunto universo, o único que corresponde à afirmação algum A não é B é representado em qual alternativa? Então, é bom que a gente vai rever essa questão. É isso que ele pode chamar, às vezes, de lógica espacial, né? Espacial, verbal, temporal. Então, a espacial seria a ocupação de espaços. Eu puxei aqui 2 diagramas só para a gente não mexer nos das alternativas, tá? Mas é bem tranquilo. Ele quer algum A, ele quer puxar ou apontar algum elemento nesse conjunto universo todo que ele seja de A e não de B. Ó. Algum A não é B. Então, quando é que eu aponto um A que não é B? Basta que a gente entenda que aqui nesse diagrama eu tenho 3 regiões. Eu tenho essa primeira região em meia-lua, onde você tem esse círculo maior vermelho, esse semicírculo, desculpa, completado com esse verdinho. Eu tenho essa região aqui do meio, e aí pego os dois conjuntos, e eu tenho essa outra meia-lua, né, que vai com esse semicírculo maior verde e esse semicírculo menor vermelho. Tá? Então, tenho aqui 3 regiões. Essa região do meio, para quem já estuda conjunto, já está bem acostumado com isso, é a região de interseção.
é destinado a elementos que pertençam a A e a B ao mesmo tempo. Ele é, ao mesmo tempo, A e B. Tá? Então, é nessa região aqui. Para deixar a resposta para o final, né? Eu puxei aqui já para o segundo. Ó. Então, essa segunda região aqui, ela é uma região que só pertence a B. Então, esses elementos aqui que você viria num conjunto, às vezes numerado, às vezes os elementos distribuídos, são os elementos que são A, mas não são B. Seria o contrário do que ele quer, né? Aqui, se eu usasse essa região aqui, era para colocar quem é A, desculpa, era para colocar quem é B e não é A. Então, aqui é só os elementos que são B e não são A. Não é isso que ele quer, não é essa região que a gente vai procurar, que estaria lá na letra E. Ele quer o contrário, ó, algum A que não é B. Algum A que não é B é essa região aqui, ela é só de A. Tá? O conjunto B, ele vem até aqui, ó, ele é o verde. Né? Ele entra um pouco no A, né? E aí eu tenho o elemento A e B aqui, mas o elemento que é só A é essa região. Isso aqui é a interseção dos dois. Isso aqui é todo A sendo B. Né? Todo A aqui seria B, porque o A está dentro do conjunto B. Aqui seria A união B, seria a união dos dois conjuntos, tá? Não é isso. Aí aqui sim eu tenho a resposta correta, ó. Essa região aqui, ela é só de A, ela é exclusivamente de A. Então, se eu apontar um elemento aqui, eu tenho algum elemento que é A e não é B, tá? Então, letra D, isso é que ela pode, num gabarito, a banca, chamar de lógica espacial, tá? Espaço, posição, colocação. Vamos à última questão, falando dessas nomenclaturas malucas que a banca coloca no edital, tá? Espacial, temporal, sequencial. Uma temporal. Já mostrei espacial, já mostrei sequencial, já mostrei verbal. O que é que ele chama de verbal, né? Trouxe a última questão aqui para a gente matar essa partezinha do edital. E aí fica muito mais tranquilo agora para você estudar e procurar questões, né? Porque é sempre bom e a dica-chave é essa. Estou fazendo o concurso de uma banca, vou procurar o máximo de questões que essa banca já cobrou em outros concursos e vou tentar resolver. E aí muita gente tem medo, às vezes, de acompanhar o edital e não vê, não acha as questões. Mas lá no edital tem um tópico que eu não estudei. Às vezes estudou, só que a banca enfeitou o nome, colocou um nome lá bonito, tá? Então agora quando você vê uma questão, você vai dizer, eu estou estudando aquilo que a banca chama de temporal, de espacial. Essa última aqui, ela poderia chamar de temporal, né? Questões relacionadas a tempo. A gente também, no primeiro vídeo, que ele está até aqui na descrição, você pode baixar, ou baixar não, você pode assistir, né? Você pode assistir quando quiser. A gente, quando fez o primeiro vídeo sobre raciocínio lógico dessa banca, eu também respondi uma questão relacionada a mês, a tempo, alguma coisa do tipo. É o que ele poderia dizer que lógica matemática relacionado a tempo, tá? Uma questãozinha lá de outro concurso de João Pessoa, concurso esse de 2018, bem tranquila de fazer, mas que está englobada dentro da tal da lógica temporal. Considere que hoje seja uma segunda-feira e que um viajante alugou um carro em uma concessionária de automóveis, sendo que ficou acordado que o carro deverá ser devolvido daqui a 30 dias. Assim, o dia da devolução do carro acontecerá em uma. Olha que questão tranquila, que questão fácil. Você consegue responder ela de vários métodos, de vários modos, né? E é a tal da lógica temporal aqui. Questão de tempo, questão de mês, de dia, de horas, tá? Essa aqui a gente vai por dia. E aí é bem tranquilo por dia, né? Ó, se ele começa tirando o carro na segunda-feira, 7 dias depois, após 7 dias, né? Ele está em outra segunda-feira. Sempre que você tiver, hoje é quarta, né? Dia tal. Quando você somar esse dia tal a 7, você tem uma outra quarta-feira. E aí, quando você somar com 7, você tem mais outra quarta-feira. Pode pegar um calendáriozinho e perceber isso. Muita gente sabe disso, né? Não é dificuldade para ninguém esse tipo de raciocínio. Então, 7 dias depois, estou na segunda. O carro vai ser entregue no 30º dia, daqui a 30 dias, tá? 14 dias depois, que é 7 mais 7, estou em outra segunda-feira. E assim eu vou de 7 em 7, né? 21 dias depois, eu estou em outra segunda-feira. 28 dias depois, outra segunda-feira. Aí agora vamos de dia após dia, porque no 30º dia eu já vou entregar o carro, né? Então, 28 dias. Passou-se 28 dias. Que dia é?
segunda. Agora vamos ver qual é o 29º, que lógico é uma terça, e chegamos ao final da questão. O 30º dia, 30 dias depois de eu ter pegado esse carro, dia de devolver ele, é uma quarta-feira. Então, a devolução acontecerá na quarta-feira, letra C. Eram essas questões que eu queria trazer para sanar a preocupação que vocês tinham sobre o que é lógica verbal, o que é lógica temporal, o que é lógica sequencial e o que é lógica espacial. São enfeites de nomenclatura que as bancas colocam, mas não se preocupe, quando você está estudando raciocínio lógico-matemático, vez ou outra você resolve esses enfeites que as bancas colocam. Espero que eu esteja contribuindo para a sua preparação para esse concurso da Assembleia ou algum outro do Instituto AOCP que você está se preparando. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com algum amigo, colega ou parente que você sabe que vai prestar algum concurso da banca AOCP. Vou ficando por aqui, forte abraço a todos e até mais.